Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje sobre análise técnica. Vamos explorar juntos conceitos sobre o rompimento da linha de tendência. Isso te ajudará a analisar os sinais de reversão da tendência ou sua continuação. Vamos falar também sobre pullback, o que te dará mais confiança em sua análise, uma vez que esse movimento emprega mais credibilidade ao rompimento. Vamos juntos? Vamos lá começar pelo rompimento da linha de tendência. O rompimento da linha de tendência é a penetração dessa linha. Então, ocorre quando os preços conseguem romper as linhas de suporte ou resistência e também as linhas de tendência de alta ou de baixa. Vamos ilustrar aqui rompimento da linha de tendência de alta, mas o conceito se aplica ao rompimento da linha de tendência de baixa também. Então, a penetração de uma linha de tendência resultará tanto na sua reversão quanto na sua continuação. Nós estamos aqui, então, diante de uma tendência de alta. Nós temos aqui uma LTA, ok? E observamos que neste ponto aqui, houve o rompimento da LTA. E através desse rompimento, houve uma reversão do movimento prévio. O que era um movimento ascendente, passou agora a ser um movimento descendente. Então, observamos que quando uma linha de tendência de alta ela é rompida, ela tem a opção de reverter o movimento prévio, estabelecendo um movimento descendente. Outra questão também é que o rompimento da linha de tendência de alta, às vezes ela não reverte o movimento prévio, mas ela estabelece um movimento de preços com um ritmo menor. Então veja aqui, no caso de uma continuação, onde o ritmo da evolução dos preços se torna mais lento. Então nós temos aqui, do ponto A ao ponto B, uma linha de tendência de alta primária. Neste ponto aqui, houve o rompimento dessa linha primária. Só que o movimento não se reverteu, e sim continuou com o movimento de alta, porém com os preços mais comportados, com o movimento mais lento dos preços. Então a nova linha A ao ponto C se tornou uma LTA secundária. Neste caso, houve um rompimento da LTA, porém não houve a reversão do movimento prévio, e sim uma continuação com preços mais comportados, com movimento mais lento. Mas a continuação de uma linha de tendência também pode ocorrer após a penetração e formação de uma consolidação de uma faixa de negociação lateral, e após a conclusão a tendência é retomada. Então vejamos aqui, temos aqui uma LTA, neste ponto houve um rompimento da LTA, o movimento ele lateralizou, ele não reverteu e depois ele continua o movimento de alta. Então isso é possível. A LTA ela pode ser perdida, mas ela pode continuar o seu movimento ascendente. Depois, ela ao invés de reverter o movimento prévio, estabelecendo um movimento de baixa, ela pode lateralizar e em seguida continuar o movimento ascendente. Mas também a LTA que nós vemos aqui, ela pode ser rompida neste mesmo ponto, estabelecer um movimento lateral e depois desse movimento, após a sua conclusão, estabelecer um movimento de baixa. Então isso pode ocorrer também. Então, após a consolidação da penetração, pode estabelecer o movimento de baixo. Então, chegamos à conclusão. Sempre que uma tendência for violada, as probabilidades estão fortemente a favor de uma mudança na tendência. Então, é provável que essa tendência prévia seja revertida. Essa mudança pode ser tanto uma reversão real ou uma faixa de negociação lateral, seguindo uma tendência de alta ou de baixa. No instante efetivo da violação, é muito difícil saber o que irá acontecer, mas, de todo modo, as violações de uma linha de tendência com um ângulo acentuado, ascendente ou descendente, é mais provável que ocorra uma consolidação. Contudo, outras técnicas que ainda iremos passar te ajudará a ter uma avaliação melhor, tais como padrões clássicos de preço, como também o conhecimento da estrutura geral do mercado, que é outro conteúdo. Porém, este não será abordado nessa sequência de conteúdos sobre aspectos fundamentais da linha de tendência. Então vamos continuar falando sobre pullback. O que é um pullback? Pullback é quando os preços conseguem romper uma LTA, conforme nós demonstramos ali, ou uma LTB, ou uma linha de suporte, ou uma linha de resistência, e depois de certo distanciamento dessa linha, ele retorna a essa linha rompida para fazer um novo teste. Então, esse movimento de retorno, que é um reteste, é chamado de pullback. Ok? Então, é um retrocesso temporário à linha para depois retomar a direção do rompimento. Esse fenômeno dá mais credibilidade ao rompimento, ou seja, foi um rompimento com sucesso, pois houve um reteste e os preços seguiram na direção do rompimento. Então, vamos ver aqui algumas figuras. Observe que aqui houve o rompimento de uma linha de suporte,
nesse ponto aqui. O preço, ele retorna ao movimento e faz um teste na linha novamente. E depois que fez o teste, ele continua o rompimento. Então, houve aqui um rompimento, ok? Nesse sentido. O pullback se estabelece nesse sentido, a linha rompida, faz um teste novamente e depois desse teste, ele volta à sequência do rompimento. Não quer dizer que sempre vai voltar, mas quando ele voltar, isso dá uma credibilidade ao movimento de rompimento. Então aqui nós vimos o rompimento de um suporte, mas isso acontece também tanto na LTB, na LTA como na resistência. E aqui nós vemos aqui, neste gráfico aqui, um rompimento nessa área aqui. O preço se distanciou da linha de baixa, a LTB, voltou à linha, fez um teste e em seguida continua o movimento de rompimento. Então esse movimento aqui é um pullback. Dá mais credibilidade ao rompimento da linha de tendência de baixa. Vejamos aqui uma LTA. Aqui houve um rompimento, os preços se afastam, depois retornam a LTA, faz um reteste e depois continua a sequência do rompimento. Novamente aqui é um pullback, que é o retorno à linha rompida para fazer um teste. Perfeito? E aqui nós vemos aqui uma resistência sendo rompida neste ponto. Os preços caminham acima, depois eles retornam, faz um teste na linha de resistência, que agora se torna uma linha de suporte, e aí volta ao movimento do rompimento. E isso aqui também é um pullback. Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, bons estudos.